governo da Espanha chamou hoje para consultas sua embaixadora em Buenos Aires e exigiu, abre aspas, desculpas públicas, fecha aspas, de Javier Milei após o presidente argentino qualificar a esposa do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, como corrupta. A Luciana Tadeu, claro, tem os detalhes ao vivo, direto de Buenos Aires. Boa tarde, Luciana. Prazer ter você aqui no Agora CNN. Conta essa história, em que contexto esse xingamento, essa acusação, né, de corrupta aconteceu? Oi, Débora, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Olha, Milei estava fazendo um discurso num evento do Vox, que é o partido da extrema-direita espanhola, lá em Madrid. E nesse discurso chamou a esposa de Pedro Sánchez de corrupta e ironizou aquele momento em que ele disse que ele ia tirar uns dias sem agenda pública para definir se ele continuaria na liderança do governo espanhol, justamente depois de uma abertura de investigação contra a esposa dele por suposto tráfico de influências aí para licitações. O governo espanhol reagiu após algumas horas. O chanceler espanhol, como você mencionou, diz que ia chamar a embaixadora espanhola para consultas. Isso na diplomacia é um indício de uma grave crise realmente e que exigia, que o governo espanhol exigia desculpas públicas do Milei, porque para a Espanha isso foi uma grave ofensa. Ele disse que ele conversou com porta-vozes de parlamentares de diferentes partidos, que teve apoio para fazer essa declaração e que chegou inclusive a conversar com o alto representante da União Europeia, o Josep Borrell, e que o Josep Borrell disse que também se pronunciaria porque considerava um ataque desse calibre a um Estado-membro do bloco como um ataque ao conjunto da União Europeia. Então, a expectativa aí para ver se nas próximas horas vai haver algum tipo de declaração da União Europeia. O que o governo espanhol diz é que Milei foi à Espanha, recebeu apoio com recursos públicos para o que ele precisava no sentido da instância dele lá, foi oferecido, e que Milei respondeu com um ataque frontal à Espanha e às instituições espanholas com essa declaração. Essa viagem do Milei à Espanha já tinha gerado muita repercussão. Ontem, Pedro Sánchez tinha dito que a extrema-direita estava reunida, que era uma internacional da ultradireita esse evento, liderada justamente por Milei, que eles odeiam tudo o que, segundo Pedro Sánchez, a sociedade espanhola representa: feminismo, estado de bem-estar forte, direitos, dignidade, enfim, fez vários qualificativos que disse que a extrema-direita odeia. A viagem do Milei também está sendo muito criticada aqui na Argentina, porque ele foi para a Espanha com fins particulares e partidários. Ele fez uma apresentação do livro dele numa redação de um diário espanhol. Ele participou desse evento do Vox. Ontem ele se reuniu com o líder do Vox, o Santiago Abascal, e o governo argentino está justificando essa viagem com um encontro que Milei realizou ontem com empresários espanhóis. Mas aqui já teve até denúncia na justiça por essa viagem de políticos que argumentam que ele está utilizando dinheiro público com finalidades privadas e partidárias. E agora, essa declaração nesse evento do Vox que gerou aí uma crise, mais uma crise diplomática do governo Milei, agora com a Espanha, Débora. Luciane, e quando ele fala, né, quando ele faz essa declaração de chamá-la de corrupta, parece que ele consegue chamar a atenção para outro assunto, né, para outra faceta dessa mesma viagem, mas que não seja o dinheiro, a ausência essa viagem que está sendo questionada, né? Substitui a crítica por uma outra crise qualquer, num roteiro que a gente conhece bem como é e se repete em todos os lugares. Muito obrigada, Luciana Tadeu. A gente volta com você mais tarde.